A paz de Jesus, que essa paz de Jesus esteja com você em seu coração, em tua casa, com tua família, e que todos os lugares onde você for, onde você estiver, que as pessoas possam sentir em você essa paz de Jesus, amém? Que bom podemos estarmos juntos novamente para falarmos das coisas de Deus. Hoje vamos trabalhar a perspectiva bíblica dos 3 dias de trevas. Mas como a palavra de Deus trabalha os 3 dias de trevas? Os profetas do Antigo Testamento, quando vão falar sobre o dia do Senhor, eles insistem em dizer que é um dia de ira. Ou seja, eles falam sobre a ira de Deus sobre o mundo. Claro, nós não vamos poder trabalhar todos os profetas, mas eu escolhi algumas passagens bíblicas que elas se concordam entre si para que você possa entender como Deus vai castigar o mundo por causa dos nossos pecados e por causa da iniquidade daqueles que não servem a Deus, ou seja, os inimigos da fé. Está bem? Quero lembrar de início aquela forma de estudarmos a história da igreja e a história da vida de Jesus. Vou colocar novamente a tabela aí para você. Preste bem atenção que nós temos ali, dois momentos ali, né? Do nascimento de Jesus até o seu anúncio, nós entendemos que esse é um período do fim dos tempos. Ou seja, esse período da igreja, entre o nascimento da igreja e o anúncio da Boa Nova, se compreende o fim dos tempos, né? E depois o período que vai da paixão de Jesus até a ascensão de Jesus, ou seja, para a igreja, a paixão da igreja e a ascensão da igreja, é o período do fim do mundo. Ou seja, então nós trabalhamos com dois momentos, o fim dos tempos e o fim do mundo. O que marca este período do fim do mundo? É a paixão da igreja. Quando a igreja começar a ser perseguida, nós não pudermos vivenciar a nossa fé em Jesus e isso se tornar como que um crime, então nós sabemos que começamos o processo do fim do mundo. Nós sabemos que o anticristo vai estar presente no mundo. Nós sabemos que as nações do mundo vão se globalizar, ou seja, o anticristo vai querer um domínio mundial. Por isso hoje nós entendemos e falamos sobre a nova ordem mundial. Percebe? Então, hoje nós já estamos saindo desse primeiro período do fim dos tempos, estamos nessa transição para esse período do fim do mundo. Está bem? Estamos apenas no começo. Coisas grandiosas ainda estão por acontecer. Mas vamos nos fixar no nosso tema aqui. 3 dias de trevas. A ira de Deus. Como a Bíblia relata para nós esta ira de Deus. Eu quero convidar você a pegar o livro do profeta Isaías, para que nós possamos começar esse trabalho. Nós vamos refletir o capítulo 13, a partir do versículo 9, que vai nos dizer assim: Eis que vem o dia do Senhor cruel e cheio de indignação, de ira e furor, para transformar a terra num deserto e dela exterminar os pecadores. Pois as estrelas do céu e suas constelações deixarão de irradiar a sua luz. O sol já nascerá escuro, e a lua não mais dará o seu clarão. Punirei o mundo por suas maldades e os ímpios por sua iniquidade. Porei fim à arrogância dos soberbos e rebaixarei a vaidade dos prepotentes. Tornarei os homens mais raros do que o ouro, mais do que o ouro puro o ser humano. Por isso farei estremecer o céu
e a terra se moverá do seu lugar, pela indignação do Senhor dos Exércitos, no dia do ardor da sua ira. Palavra do Senhor, graças a Deus por esta palavra. Bem, primeiro quero chamar a atenção neste texto, que ele reforça ali, que as estrelas não vão mais brilhar, que o sol já vai nascer escuro, a lua não terá mais a sua claridade. Olha, são coisas que estão indicando para nós o quê? Que a luz natural do mundo que Deus nos concedeu, o sol, a lua e as estrelas, não darão mais sua claridade. Você percebe? E mais, olha que coisa terrível que está ali. O mundo vai estremecer porque ele vai sair do seu lugar. Olha que quando a gente fala em termos, quem estuda essa questão de, por exemplo, de terremotos, se fala da energia que produz um tremor de terra. Imagina, para mover o mundo, o tremor, imagina a energia que isso não vai gerar. Você percebe? Não é pouca coisa, porque a palavra já começa dizendo que Deus vai transformar o mundo praticamente num deserto. Os homens serão mais raros do que o ouro. Quantas vezes você encontrou ouro na sua vida? É fácil encontrar ouro? Não. Com certeza não. E essa palavra vem nos dizer que Deus vai fazer os homens mais raros do que o ouro. Imagine, depois desse evento, quantas pessoas no mundo vão sobreviver a isso? Os santos da igreja dizem que nas revelações que eles tiveram, ficaria apenas 1/3, 1/4 das pessoas no mundo. Em relação ao mundo inteiro, a maior parte vai se perder. Você percebe? Mas vão se perder todos? Não. Porque Deus vai preservar, vai guardar aqueles que têm a sua fé fixa sobre todas as coisas no Senhor. Você percebe a importância de nós vivenciarmos a nossa fé? Então, assim, outros profetas como Sofonias, Joel, eles também vão falar sobre o dia da ira de Deus. Compreende? Esse castigo que virá sobre o mundo, que tem como uma marca fixa a escuridão, as trevas. Agora vamos trabalhar um pouco o evangelho do nosso amigo Mateus, lá no capítulo 24, vamos ver o que Jesus diz para nós sobre essa questão das trevas, da escuridão que virá sobre o mundo. Está no evangelho de Mateus, capítulo 24, nós vamos trabalhar ali o versículo 29, que vai nos dizer assim: depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua perderá sua claridade, as estrelas cairão do céu e as potências celestes serão abaladas. Isso é para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, por esta palavra. Veja, Jesus, ele está confirmando que o sol vai se escurecer. Lá no Evangelho de Lucas, eu quero que você lembre quando nós tratamos daquele momento da crucificação de Jesus. Daquelas 3 horas que Jesus ficou crucificado e que a terra cobriu-se de trevas. Lembra que existe um detalhe importante no Evangelho de Lucas, porque ele diz que o sol parou de brilhar. Não é só uma questão das trevas, vamos imaginar assim, que o mundo fique coberto por nuvens espessas e escuras, que tire a claridade. Mas tem um detalhe também, ele está dizendo que o sol parou de brilhar ali. E aqui esta palavra está nos dizendo que o sol vai se escurecer. O texto de Isaías também dizia a mesma coisa. Olha que fenômeno grandioso que está por acontecer. Isso é crítico para a nossa vida. Você percebe? Então, um detalhe que eu gostaria de chamar a atenção aqui é que ele vai começar ali, dizendo assim: depois da tribulação daqueles dias. Ou seja,
neste momento, Jesus está falando da paixão da igreja. Porque como nós já refletimos, com essa nova ordem mundial se formando, o anticristo aparecendo, querendo se outorgar o Senhor do mundo e chegar ao ponto, como diz, né, Paulo na carta aos Tessalonicenses, São Paulo, né, de entrar no templo de Deus e se proclamar Deus, ele não vai aceitar uma outra religião, um outro tipo de fé. Você percebe porque serão dias de tribulação? Então, após a tribulação daqueles dias, então Jesus já está indicando para nós este período, ou seja, não estamos trabalhando o período do fim dos tempos, mas o período do fim do mundo, com a paixão da igreja. Percebe? Vamos continuar? Eu gostaria de convidar você para pegar o texto do nosso amigo João em Apocalipse, capítulo 6. Vamos ver o que o nosso amigo João vai nos dizer sobre essas trevas que virão sobre o mundo. Vai começar ali no versículo 12, que vai nos dizer assim: E quando o cordeiro abriu o sexto selo, houve um grande terremoto. O sol ficou preto como roupa de luto e a lua tornou-se toda cor de sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como uma figueira deixa cair seus frutos verdes quando bate um vento forte. O céu foi se recolhendo como um pergaminho que se enrola, e todas as montanhas e ilhas foram arrancadas de seus lugares. Palavra do Senhor, graças a Deus por esta palavra. Então, vamos perceber aqui o que a palavra de Deus está dizendo para nós. Que o sol vai se escurecer, que a lua vai perder a sua claridade, as estrelas do céu cairão sobre a terra, toda a terra vai tremer. Olha que castigo grandioso Deus vai mandar sobre o mundo. Agora, enquanto a nós, os santos da igreja dizem, quando eles falam sobre esses 3 dias de trevas, que Deus guardará os fiéis, guardará até mesmo a propriedade dos fiéis. Você vê a importância de nós estarmos debaixo do senhorio de Jesus? E o que fazer durante esses dias de trevas? Né? Estar em casa. Os santos recomendam não olhar para fora para ver essa ira de Deus. Ter velas abençoadas, porque diante de todos esses fenômenos, nós não vamos ter mais energia elétrica. Isso nós vamos trabalhar um pouco melhor na perspectiva científica. Porque nós vamos trabalhar a questão da inversão do campo magnético da Terra. Então, nada que é elétrico vai funcionar. Por isso a importância de se ter velas em casa. Velas abençoadas para que você se coloque em oração. Esse momento é um momento de oração. Lembra quando Moisés estava colocando para o faraó a permissão dos hebreus irem adorar a Deus e o faraó se recusava? Aí foi vindo aquelas pragas e também veio um momento de escuridão. Se você ler bem o texto, você vai ver que essa escuridão, aquelas pragas só atingiam quem? Faraó e o seu povo. Mas o povo de Deus, não. Você percebe que Deus guarda os seus fiéis. Lembra Noé, na arca dele? O mundo sendo inundado. Mas a família de Noé estava guardada dentro da arca. Lembra de Ló, em Sodoma e Gomorra, que teve que sair às pressas com sua família? Eles foram guardados. Enquanto a cidade se acabava com aquelas chamas, aquele fogo que desceu do céu, Ló foi guardado. Só se perdeu a mulher dele. Por quê? Porque ela desobedeceu a Deus olhando para trás. Os santos estão dizendo que não é para a gente olhar para fora para ver a ira de Deus. Senão vai perder a vida. Será que nós conseguimos entender isso na perspectiva da mulher de Ló? Sermos obedientes. Você percebe? Dentre as revelações dos santos sobre os 3 dias de trevas, eu considero a mais perfeita a revelação feita por Padre Pio.
ele diz que quando for começar esses 3 dias de trevas, ele diz que vai haver um frio incomum. Se o sol se apagar, eu nem sei explicar, nem sei dizer como isso seria possível, mas sem o sol, imediatamente nós temos o quê? O frio. Então ele diz que vão começar trovões e vai descer uma nuvem de fogo. Colunas de fogo vão cair do céu. Então, assim, são momentos críticos do mundo. E a palavra de Deus insiste nisso. Olha esse texto de Apocalipse. Um terremoto vai tirar as ilhas e os montes de seus lugares. Então, pensa no que vai estar acontecendo ao mundo. Percebe? Então, 3 dias de trevas é uma realidade bíblica? Sim. Como nós entendemos isso na palavra de Deus? Entendemos que isto é a ira de Deus. Um dia de indignação do Senhor. Percebe? Mas por que 3 dias? Nós temos um relato de alguns santos dizendo que são 3 dias. Alguns falam que seria na sexta, no sábado e no domingo. Exatamente os mesmos dias em que Jesus permaneceu morto, né? Ele morreu na sexta-feira, passou todo o sábado no sepulcro e no domingo de manhã Jesus ressuscita. 3 dias. 3 dias também foi o tempo que Jonas passou lá dentro daquele peixe. 3 dias também foi o tempo que Paulo ficou cego. E o que ele fez nesse meio tempo? Desses 3 dias de cegueira? Ficou em contínua oração. É isso que nós temos que entender e trazer para a nossa vida. O que nós devemos fazer nesses 3 dias de trevas? Estar em contínua oração. Então, desde já, prepare o seu coração para este momento, porque nós não sabemos em que momento isso vai se dar. Nós sabemos que vai ser durante a paixão da igreja, mas não temos como falar de um dia certo. Vai ser no tempo de Deus, quando Deus decidir que é o momento. Mas nós não estamos desprevenidos. Nós temos os sinais que Deus está nos dando para que nós possamos nos preparar para esse dia. Então, siga essas recomendações. Se arrependa dos seus pecados. Volte o seu coração para Deus. Coloque-se debaixo do senhorio de Jesus. Para os momentos dos 3 dias de trevas, volte para casa. Feche as portas, as janelas. Recolha-se em oração com a sua família. Não abra a porta para ninguém. Não olhe para fora. Seja obediente àquilo que Deus os pede. Compreende? E permaneça em contínua oração. Isso, por enquanto, é o que nós podemos recomendar. Outras recomendações a gente vai tratar quando falarmos da perspectiva científica sobre os 3 dias de trevas. Amém? Que essas palavras possam trazer paz ao seu coração. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.